Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Clínico Geral, o podcast que mais alegra as famílias brasileiras. Eu sou o Kevin, apresentador da noite, e estou aqui com ele, Maurício. Pode se apresentar, Maurício? Opa, muito obrigado pelas palmas, Kevin, muito obrigado, né? Vi então que a evolução constante, né, nosso podcast, e eu quero me apresentar rápido, Kevin, justamente porque o que, Kevin? Não Que sei. nós abrimos um espaço para perguntas para os ouvintes, né? E Ah, recebemos muitas perguntas e eu quero que os novos ouvintes já compreendo. percebam essa interação, né? Essa Sim, interação que a gente tem com o ouvinte. com E certeza. fiquem aqui pelo menos até o fim das respostas, né? Depois pode sair, pode Com fazer o certeza. Com certeza, Maurício. que quiser da vida, né? Com certeza. Eu diria para você, Maurício, que esse conselho que a gente vai dar aqui hoje, tá explicando, a gente abriu no nosso Instagram, quem ainda não segue nosso Instagram pode começar a seguir, que é Clínico Geral Podcast. Uma série de pessoas enviaram aqui os conselhos, a gente escolheu os melhores conselhos pra gente dar, histórias assim, das mais pitorescas, perguntas assim, das mais ridículas, porque o ouvinte, ele é Zé Ruela, né, Maurício? Então, assim, é sempre bom e importante. Já vai se acostumando, né? Já vai se acostumando, já vai sentando aí, já De vai novo pegando. já se acostume. Sim, já vai entrando no papel de Zé Ruela, porque você vai ser tratado dessa maneira aqui. E é um tratamento que não é para você ser levado no negativo, né, Maurício? Poxa, o pai do Maurício é Zé Ruela, o Maurício é Zé Ruela, a família toda do Maurício é Zé Ruela, e nem por isso que você. Isso aqui é até um tratamento, né, Maurício? É fofo, né? Até carinhoso. Não é, Maurício? Sim, dependendo do ponto de vista, a pessoa pode se sentir ofendida, né? Pode não gostar, mas saiba que é com a melhor intenção. Com a Que a melhor das gente, intenções. melhor das intenções. Com certeza. Dito isso, nós vamos poder começar aqui. Mas antes de iniciar, Maurício, quer falar alguma coisa? Como que foi essa semana? Tem alguma notícia para entregar aqui? Ou tá tudo certo? Pode começar. Não, não aconteceu nada essa semana, Kevin. Não Não aconteceu aconteceu nada? nada. Não. Quer Então, dizer, beleza. Então, realmente você tá comprometido com o podcast. Por quê? Porque o podcast, ele tem essa vibe de uma pessoa que, no nosso podcast, né, a gente tem esse nicho que é das pessoas que não sabem muito bem o que fazer. Não sabem muito bem sim. o que fazer. Sabe o que é, Kevin? É que aqui a gente tá. Geralmente nos episódios, né? A gente discute assuntos da mente, né? Tipo, a gente pensa, fica, como é que fala? Vagando nos pensamentos, né? E aí a Enfim, gente aparece com ideias, né? Que até o próprio ouvinte, a gente tá um passo à frente do ouvinte. O ouvinte vai fazer uma pergunta, a gente já respondeu 3 episódios atrás. Então, uma pessoa muito ocupada, cheia de trabalho, faculdade, livro para ler, não tem tempo de pensar com nisso. certeza. Com certeza. Olha, já o Maurício aqui, ó, não se desfez ainda do seu cachorro. Então, a gente já está demonstrando o despreparo do nosso integrante aqui. Eu já falei tantas vezes que, para a boa qualidade do podcast, esse cachorro já deveria ter encontrado outro dono, mas Maurício continua ainda com esse amor aos animais. Mas, enfim, não entrando em detalhes, já indo direto para o assunto, o nosso ouvinte mandou aqui uma pergunta que vai de encontro com o entendimento que a gente tem de um ouvinte. Vamos aqui, abre aspas. Peguei mulher comprometida. Ela inventa motivo para a gente se ver. O que fazer nessa situação? Observação, ele falou OBS. Apesar de gata, não quero mais, porque isso pode me atrapalhar com outras. Porém, ela é bem legal também. Maurício, você compreendendo o que é um ouvinte, você acha que esse cara está inteirado nos assuntos do podcast? Você acha que ele está acompanhando? Tá naquilo que eu falei, né, no começo, quer dizer, a gente, né, fica em estado vegetativo, né, para poder apresentar o podcast, mas o ouvinte geralmente vai viver a vida, né? Só que eu não espero que o ouvinte vai sair para conversar com mulher, né? Isso é a última coisa que eu espero. Para conversar, né, O que eu Maurício? esperava, né? O que Conversar. eu Isso, esperava.
Então, assim, a primeira crítica que a gente dá pra esse cara aqui é que ele não tá escutando nosso podcast. Porque se tivesse escutando nosso podcast, não tava tendo vida social. Então, assim, é duas coisas que se anulam. O seu problema é que você não está escutando muito podcast. A dica que eu posso te dar é escute mais o nosso podcast. Porque se você escutar mais o nosso podcast, muito dificilmente você vai estar conversando com alguém. E pior, ainda mais dificilmente, você vai estar conversando com uma mulher. E saindo com uma garota, e se apaixonando por uma garota. Provavelmente você vai ser aquele cara que vai escutar a história dos outros, que é uma coisa que a gente gosta aqui no podcast. Escuta nossas histórias, que a gente vai levar a gente vai trazer essas histórias para vocês. E vocês vão escutar essas histórias e vão pegar e falar, nossa, gente... Então é assim que deve ser. Nossa, deve ser muito legal, né? Você é como o ouvinte, a gente trata o ouvinte aqui como a madrasta da Rapunzel tratava ela, né? A gente bota ela na torre e a gente sai pra fazer nossas coisas, nossas magias, nossas piruetas aí fora, e a gente volta contando essas histórias pro ouvinte. O ouvinte, ele fica alucinado com isso. Se o ouvinte começar a sair, começar a ter a vida própria dele, muito dificilmente ele vai querer escutar podcast. Muito dificilmente vai ter que escutar podcast. Né? Ele vai estar conversando com garota, vai estar conversando com gente. Então, assim, pare hoje mesmo de fazer esse tipo de coisa. O ouvinte que mandou essa pergunta, e comece a escutar podcast. Mas sabe o que pode ser, Kevin? Pode ser também o excesso de podcast. Porque hoje em dia tem muito podcast. Tem um podcast de futebol, o outro de culinária, o outro de professor. Professor fazendo podcast e convidando o professor. E tem o nosso aqui, né? Sinceramente, né? Humildemente falando, modestamente falando, o melhor, né? Do Brasil. Um dos melhores. Maiores acho que, se não o maior. Podcast desconhecido do Brasil. Sim, concordo. E o que isso acontece? Esse boom de podcast, né? O boom que já acabou, né? O boom acabou faz tempo, já tá na reta decadente, né? Aquela reta descendente de visualização de podcast. Mas o que acontece? O podcast vai lá, vai dar o especialista em namoro. Vai falar o que? Você não pode dar atenção pra mulher, porque se você não dá atenção pra mulher... Não, isso. Se você dá atenção pra mulher, elas te acham grudento. Então, se você não dá atenção, elas vão te achar misterioso, vão ficar curiosas e vão em cima de você. Então, o que eu sugiro, né, pra esse ouvinte, além, né, da tua dica de escutar mais o nosso podcast, 3 palavrinhas, Kevin. 3 palavrinhas que eu sempre digo. Ele tá de prova. Qualquer conselho nesse sentido é o mesmo conselho. Ele é um exódia dos conselhos. Exódia já demonstra junta as 3 palavrinhas. Já demonstra que você não escuta, que você não conversa com mulher, Maurício. Falar exódia já é uma... E saber o que é uma exódia já é um ponto negativo aí. Mas beleza, vai. Positivo, ok? Positivo, perdão, desculpa. Depende do ponto de vista, mas Você junta 3 palavrinhas, né? Muito simples, não sei o que, vamos sair, não sei o que, você... Qual é teu signo? Não sei o que, vamos sair. Você fala, não, eu sou gay. Vírgula. Entendeu? Acabou. Sim, e ponto final, né? A gente procura. E ponto final. Porque final. Você vai falar... Sou gay, não sabe o que fazer? A menina tá te chamando pra sair. Ela é comprometida, tu já não quer. O que fazer? Maurício deu a dica. 3 momentos, 3 coisinhas que você fala só. E repetida, isso não pode falar uma vez só, não. Porque às vezes você fala uma vez, a pessoa não acredita. Sou gay. Vírgula, com vírgula, tá? Com vírgula e ponto final. Isso é mensagem de texto, né? Se for... Mas se me chamarem na balada, por algum motivo, ouvinte, eu não quero nem saber, Kevin, nem me diga, ouvinte, não quero nem pensar no motivo do que você eu tá na balada. balada. Por que você foi na balada? O que você vai fazer, né? Se chegar alguém, não sei o que, vão ficar falando, não, sou gay. Não, Maurício, fala de novo, Maurício, é a terceira. Não pode parar, Maurício, tem que falar a terceira, Maurício.
O ouvinte entendeu já, né? O O ouvinte ouvinte pegou entendeu a mensagem, pegou a mensagem. que a mensagem e eu acho que isso vai funcionar. Sim, Quando acontecer uma situação parecida, mandem, tente, botem em prática, né? E mandem aqui o resultado. O que aconteceu, né? sim, com certeza. Dito isso, a gente pode passar para a próxima pergunta, eu acho, né, Maurício? Aí tem uma pergunta boba aqui de um Sim, outro Zé Ruela, mas vamos dar aqui a atenção devida aqui. bobeira, né? Bobeira porque são pessoas fúteis, né? Pessoas fúteis Com só certeza, com certeza. Vamos lá. perguntam bobeira, né? Nada construtivo. Estou passando por uma crise de identidade. Devo ir no psicólogo ou no poupa-tempo? Aí fica aí a piadinha, né? Mas vamos deixar claro que você tem que ir num stand-up bom para ver se aprende a fazer piada. Dito isso, quer dar uma dica agora sério? O que é uma crise de identidade, Maurício? Crise de identidade, mais conhecida como como que fala, Kevin? É uma diferenciação do espectro normal, né? Uma diferenciação do Tá na espectro tua. normal. Isso é uma crise de identidade. Porque você tá lá, você é você. De repente tua mãe vê e você tá com o cabelo rosa. Sim, você Isso tá. pra mim é uma crise de identidade. Eu digo até pior, Maurício. Eu acho que uma pessoa com crise de identidade ela é uma pessoa que está pensando muito sobre a vida. Porque se uma pessoa ela tá nesse momento de, puta, o que que eu faço na minha vida, né? Ai, quem sou eu? Isso aí é problema de filosofia, porque tá estudando muito. A pessoa tá estudando muito, tá perguntando muito, tá assim. É bom estudar? É, se o Depende. cara tá assim, né? Porque ele Sim, tá muito desocupado, né? Ele tem vaga pra apresentador aqui na bancada, né, Kevin? Pode mandar um currículo aqui que você tá bem desocupado a ponto de tá de ser um pensando em tal apresentador. coisa, De né? ser um apresentador de podcast. Então, De ser um assim, apresentador. É. provavelmente, se eu fosse dar uma dica para esse rapaz, é abrir um podcast. Né? Já que a dica, pô, estou com crise de identidade. Abre um podcast, abre um TikTok. Não sei o que fazer na minha vida. Abre um TikTok. Perdi o controle da minha vida. Abre um TikTok. Baixa o TikTok no celular. E você lá vai se encontrar. Tenho certeza que vai se encontrar, ou pelo menos vai Sim. se inteirar de coisas que vai parar de fazer você pensar acerca da sua vida, da sua vida deprimente, da Esse é sua. o, esse é o primeiro passo, né? Primeiro Primeiro passo. passo Primeiro passo. para você começar a ter uma atitude para solucionar esse problema, né? Com certeza. Com certeza. Tudo tem um primeiro passo, né, Maurício? Tudo tem um primeiro passo. Pode ser um primeiro passo pequeno? Pode ser. Mas é assim. Tudo deu um primeiro. Tenho certeza que o Einstein, quando foi criar a bomba atômica, ele deu um primeiro passo. Né? Enquanto as pessoas Uhum. que receberam a bomba atômica deram o último, né, Maurício? Porque depois da bomba atômica não tem como dar mais passo nenhum. Dizem que teve sobrevivente da bomba atômica, mas aqui a gente não acredita nesse tipo de misticismo, né, Maurício? A gente não acredita em signo, a gente vai acreditar que uma pessoa sobreviveu a uma bomba atômica, Maurício? Não tem como, né? É muito quente. Muito Você já viu o que quente. acontece com um caranguejo numa panela? 100 graus. Um caranguejo numa panela, olha o estado que o caranguejo fez depois. O caranguejo fica gostoso, ele fica todo, né, ali, fica completamente diferente, ele muda toda o seu estilo. Se você morder um caranguejo hoje, não vai ser gostoso. Não vai ser gostoso. Mas se um caranguejo que passou por uma panela quente, depois, meu amigo, ele fica gostoso, ele fica agradável ao paladar humano. Então, assim, imagina o que uma bomba atômica não faz, Maurício. Uma bomba ali, uma bomba nuclear não faz, Maurício. É um absurdo, um absurdo. Mas, enfim, Imagine duas, então, Kevin. imagina duas, né, Maurício? O caranguejo depois disso aí, devia estar uma delícia. Mas Na verdade, eu quero ir pra esse lugar, né? É só pra experimentar o caranguejo. uma caranguejada, né, Maurício?
Ali, ó, no capricho. Mas falando em comida, a gente não pode. Então a gente vai ter que tratar dessa pergunta. Eu fiquei pensativo acerca dessa pergunta, mas Maurício me elucidou aqui, né? Me deu um banho de conhecimento que é acerca dessa pergunta aqui. Abre aspas, o ouvinte pergunta. Corpo de 1,87 m para ser guardado sem que comece o odor. O que fazer? Essa pergunta no primeiro momento me assustou, né? E eu acredito que o ouvinte que escutou essa pergunta também se assustou. Mas o que faz? Por que ele quer guardar um corpo de 1,87 m, né? Perceba o verbo, né? Isso é um problema de locução sintática, né, Maurício, do ouvinte, que ele não conhece, ele não sabe fazer essa análise Sim, sintática. a falta, né, de analisar o próprio sintagma nominal da língua portuguesa, da língua nativa, Sim, com faz com certeza. que o pessoal confunda. E um desatento, né, um desavisado, digamos assim, poderia dar um conselho completamente out of topic, se é que o ouvinte me entende, né? Completamente ganharia nota zero no Enem por, como que é? Desvio do tema, Desvio do tema da sai do redação. tema principal, Sim, com certeza, desvio do tema da porque redação, que é o... Pode continuar, é o pior vai pecado que entender um também. estudante pode fazer, pode cometer. Entendeu? Longe de qualquer coisa. Ah, qual que é o pior pecado? Dos 10 mandamentos, assim. É, querer a mulher do próximo. Primeiro que a gente já viu aqui no nosso podcast que querer a mulher do próximo, né, de querer dar ideia da mulher do próximo, é um pecado sim, mas é um pecado cristão. Não é um pecado de um aluno, de um estudante do Enem. O estudante do Enem, o pecado dele é o desvio do tema da redação. Então aqui, importante... Então, além de tudo, a gente está dando um conselho de redação. Vamos fazer aqui a análise sintática da frase do nosso querido ouvinte. Corpo de 1,87 m para ser guardado. Não é escondido, ouvinte. Ele não está Não é despachado, né? Não despachado. é se livrar. Não, pelo amor de Deus. Ele está querendo guardar. Provavelmente o que aconteceu, Maurício? Pega uma férias, ali pega um feriado prolongado, né, Maurício? Sai com a família, com a avó doente, Aluga uma velha. chácara. Sim, aluga uma chácara, sai com a avó doente, velha, ali que já tá caindo aos pedaços. A velha ali, com 1,87 m ali, velha grande. Uma velhona, né? Se me. Sim. E você sabe, né, Kevin, que uma velha de 1,87 m, você sair com uma velha de 1,87 m é a mesma coisa que com uma grávida com 8 meses e meio de gestação, né? Ela pode dar luz a qualquer momento. Com certeza. No caso da velha, é o contrário, né? Sim, e uma velha de 87, quando ela cai, é uma queda muito grande. Então, assim, porque velho cai, né? Velho tem esse negócio de cair, tem essa parada, que é uma parada do velho, sabe? Você chega nessa idade, você já cai. Então, assim, um velho de 1,50 m, ele cai, é uma queda pequena. Agora, 1,87 m, quando ele cai, ele é uma quedona. Pra ele, então assim, ele não só quebra a bacia, ele quebra a clavícula, ele quebra o que, Maurício? A tíbia. Ele quebra tudo. Por quê? Porque é um metro e O oitenta e fêmur. sete. O fêmur, Maurício. Quando quebra o fêmur, isso aí não tem muito mais o que fazer, não. O velho quebrou o fêmur. Muito dificilmente vai ter como voltar atrás. Não tem volta atrás. Já era, Não acabou. tem reparo, mas infelizmente, Kevin, eu levantar um ponto aqui muito importante que acabou de passar na minha mente. Você sabe que eu sou um inventor, né? Eu não costumo divulgar minhas invenções, até porque elas são sigilos, né? É o, o propósito da invenção é ser secreto até o ponto que tá para venda, né? Digamos assim. Então, eu vejo por aí aqueles cachorro com rodinha no pé e até hoje nunca foi feito isso com nenhum amputado. Será que ninguém pensou nisso? Ninguém fez um levantamento de pesquisa? De... Pô, os caras batem na porta e pesquisar voto eleitoral, né? Porque não seria uma boa perguntar se o cara quer uma rodinha?
Eu não entendi o que tem a ver com a pergunta, Maurício. O que você falou? A mulher perdeu. O que é o sentido? O que acontece quando um cavalo quebra o fêmur? Que é? Um Vamos ver se cavalo quebra, vocês têm conhecimento da vida. um cavalo quebra o fêmur? Acontece quando o Já cavalo era. quebra o pé. É, que ele quebrou o pé. Já era, É acabou. sacrifício. É Sacrifício. sacrifício e vira. Na verdade, sabia que o Brasil é o maior exportador de carne de cavalo. Pra você ver. Pra você ver. Mas Você vê, enfim, então aqui os cavalos quebram muito as pernas, eu acho. com certeza, com E o que certeza. isso tem a ver? A véia, quando quebra o fêmur, é a mesma coisa. É, Não bota tem uma rodinha. como salvar a véia porque ela. Você quer botar uma rodinha É, na velha? bota uma rodinha na véia. Não, mas o que eu tava dizendo é que a velha, quando quebra o fêmur, é muito dificilmente ela sobrevive uma queda de fêmur. Quebra de fêmur. Muito dificilmente. Se a sua velha sobreviver quebrou o fêmur. Ah, minha avó quebrou o fêmur, sobreviveu? Aí beleza, você bota uma rodinha na velha. Mas aí, Beleza. muito dificilmente vai colocar. Muito dificilmente vai colocar essa rodinha na velha, tá? Muito dificilmente. Vou falar então qual que é a dica que a gente está dando aqui para o nosso ouvinte, né? Porque qual que vai ser o panorama, o contexto. Saiu no feriado prolongado para uma chácara longe ou num sítio, né? Porque famílias grandes, às vezes tem sítio, vai longe. Aí, sei lá, a véia morreu. O que acontece? Acontece. Morte é uma coisa que acontece, a gente não pode também ficar aqui falando que não acontece morte. Não acontece. Aí a véia morre. O que a gente faz? De demagogia, né? Sim, o que a gente faz? Não tem sinal, tá num lugar afastado. A primeira cidade que vai aparecer é depois, sei lá, de 2, 3 horas, 4 horas, sabe? Dependendo do local que você tá, é cada vez mais sitiado. Então você não sabe o que você fazer com a véia para levar ela até um local, sei lá, de um hospital, de um cemitério que seja para velar o corpo, sei lá, alguma coisa assim. O que faz? A véia vai estar lá, morta, uma hora vai começar a feder, vai começar a entrar em decomposição, vai começar, o odor vai começar a exalar no corpo daquela senhora. Então, assim, se você já fica aí, ouvinte, eu sei que você é um otário, né? Você que é um bobão, você fica já dentro do seu quarto, já tá com esse odor, imagina se você morre. O odor é triplicado, né? Vezes 3, mano. Então, a gente tem que dar uma dica para vocês. O que fazer nesse sentido? Como guardar a sua velha até encontrar um local para depositá-la, né, Maurício? Isso é uma dica para você poder se precaver, né? Devia estar nos livros de sobrevivência, Sim. esses livros em geral, né? Não, Pode ser tema. ensinar na escola, mas quer ensinar na escola? Por quê? Por que o Estado não quer que ensinar uma coisa dessa para a escola? Porque senão as crianças ficam muito inteligentes. E aí o que acontece? Revolução. Tá? Se você ensina como guardar uma pessoa sem que o odor comece, revolução no outro dia, tá? Revolução no outro dia. Você começa a ensinar de fato o que a sociedade precisa. A sociedade ela procura outros meios de sociabilidade, outros meios de dinâmica social. Mas enxergando então aqui, indo para a dica direto, tempero, tá? Você vai ter que primeiramente temperar a sua avó, tá? Sua avó morreu, não quer que ela entre em decomposição? Tempero. E ali você pode besuntar a véia. Dar aquela besuntada. Você pode colocar aí também pimenta do reino, sabe? Eu não gosto de colocar muita, mas vamos deixar aí ao gosto, né, Maurício? Ao gosto, provavelmente. Botar ali... O tempero você que escolhe, né? Tem vários tipos de tempero. Você pode... Se você curte um chimichurri. Chimichurri. Fique à vontade. Chimichurri pode... Eu vou falar a verdade pra você. Acho que se você exagerar no chimichurri, não tem como ficar ruim. Não tem como ficar ruim. Qualquer coisa com chimichurri exagerado, não tem como ficar ruim. Porque o chimichurri, ouvinte, ele é uma junção de ervas. Você que não sabe o que é direito o que é um chimichurri, ele é uma junção de ervas ali, acho que com cebola, com um pouco de pimenta, sabe, com uma junção de ervas. Então, assim, é um tempero já pronto. Você não precisa pensar muito, como que eu vou temperar isso aqui? Bota o chimichurri, certeza que você não vai errar. No tempero você não vai errar. Chimichurri, no tempero você não erra. Então, assim, que mais que você pode colocar a gente dá a dica aqui gastronômica, mas vai servir para esse assunto, né?
Pimenta do reino, sal, obviamente, né? Sal. Chimichurri, Maurício, o que mais? Alho, né? Chui é uma páprica doce, uma cebolinha Perfeito, páprica, uma cebolinha, em rodelas. um dentezinho de alho. Mas dente de alho é muito, assim, é um pequenininho. Pega aquele dentezinho bem pequenininho, assim, para não ficar cheirando muito, entendeu? Para não cheirar muito. Bota o chimichurri em maiores quantidades, por quê? Porque aí ele vai exalar, sabe? Besunta velha, pega aquele alumínio, aquele coisa que é alumínio, enche a Sim, velha de alumínio, enche a velha de alumínio, bota em sim. cima do teu uno. Antes disso, você coloca uma gotinha de esfumaçador, que é pra ficar com aquele cheiro Defumado? como é que fala? Defumado. Defumado. Sim, sim. Defumador. Defumado. Pode ser também, pode ser também. É, enche então ela de alumínio, bota ela em cima do teu Uno, igual aqueles Uno de escada, bota a véia em cima daquele Uno e vai andando, não precisa exagerar aí na velocidade, tá? Porque como ela vai estar em cima, ela já vai estar pegando ali, ó, raios solares, né, Maurício? Uhum. Raios solares, que é uma coisa Sim, você tem que que prestar atenção a galera não sabe, né? Mas tem um lado pra você emplastificar o papel alumínio. Tem um que reflete e o outro que absorve. sim, sim, com certeza. Mas aí os raios solares já vai pegando, já vai deixando ela ali num ambiente é, é, aconchegante e aconselhável, né, Maurício? Aconselhável, um ambiente que não é só um ambiente quente, mas é o ambiente necessário para que aquela junção de ervas, a junção de temperos que você colocou ali, se prolifere o seu aroma. Quando você chegar no seu. Então a gente deixa basicamente a velha em banho-maria. Tá? Nesse momento ela vai estar em banho-maria. Quando você chegar no seu local ali de despacho da velha, né? Provavelmente num hospital, num, num cemitério que seja, né? Você vai ali Um mostrar. riacho. Sim. Aí você vai mostrar, você tira, obviamente, a velha do papel alumínio, né? Se tiver alguém por perto, provavelmente vai perguntar, peraí, calma. Uma enfermeira, né? Uma coisinha, mas peraí. Você temperou a sua avó? Sim, eu temperei minha avó. Aí você explica. Aí eu não sei exatamente a situação que você se meteu pra ter que temperar a sua avó, mas aí você explica. Você explica aí o motivo pelo qual você temperou a sua avó. Não é muito difícil, né, Maurício? A gente encontra diversos motivos para você temperar a sua avó. A gente encontrou aqui um rapidamente, né, Maurício? Sim, o importante é resolver o problema. O que que é? Você quer guardar? Tá aqui, ó. Tá. Sem odor? Pronto. Tá aí a solução. Sim, muito dificilmente a véia vai estar cheirando mal depois de colocar uma pimenta do reino, uma páprica doce. Não, Não, pelo amor de Deus. não tem como, não tem como. Se a sua avó estiver cheirando mal depois de uma páprica doce, um banho-maria com chimichurri ainda por cima, Maurício meteu essa, uma cebolinha. Ah, Maurício, pelo amor de Deus. Essa velha vai estar cheirando a um frango assadão assim, perfeito, Maurício, perfeito. Eu tô ficando até com fome, tô ficando até com fome aqui, pelo amor de Deus. Dito isso, a gente vai para a próxima pergunta do ouvinte, né? Uma pergunta aqui mais séria e eu digo para você que tem mais a ver com o ouvinte, tem tudo a ver com o ouvinte, tá? Tem tudo a ver com o ouvinte. Aqui, ó. Tenho ansiedade social e não sei o que fazer com as mãos em local público. E aí, Maurício? É complicado, hein? Isso é muito comum entre os ouvintes Eu diria para e você, acho que todo mundo já passou, né? Todo sim, mundo já passou por isso. não, Maurício, é pior que isso. Todo mundo já Que passou por isso e todo mundo ainda passa. passa por isso. Ainda Isso. passa por isso. Sabe por quê, Maurício? Vou dizer pra você. Hum, Vou dizer pra você. Olha aqui. Uma pessoa que não sabe o que fazer com as mãos é um perigo extremo para a sociedade. A gente precisa resolver isso. E, de novo, né? Não se fala disso nas escolas. Não se ensina o que se tem que fazer com as mãos. Aí o que acontece? A criança se forma, cresce um adulto que não sabe o que fazer com as mãos. Um dia ela vai estar numa livraria, ou perto de uma livraria, algum lugar que vende livro.
vai entrar nesse local, não sabendo o que fazer com as mãos ali nesse local público, não sabe o que fazer com as mãos, ele vai acabar pegando um livro do Olavo de Carvalho, vai comprar esse livro com essas mãos, que ele não sabe o que fazer, vai levar para casa, vai abrir esse livro, porque ele não está sabendo o que fazer com as mãos, ele vai abrir esse livro, vai ler todo esse livro, vai entrar no computador, vai comprar os cursos do Olavo de Carvalho, vai se inscrever no Brasil Paralelo, vai chegar a época de eleição, ele vai votar no candidato da direita. E para finalizar, Com chave de ouro. E para fechar com chave de ouro, ele ainda vai transar mal com a sua mulher. Então ele não é bem nosso ouvinte, né? Ela tá casado, transar mal, tudo bem, mas se eu casado, Kevin, ter namorada, mulher... É que essa dica aqui é uma dica que pega a sociedade toda, né? Como eu falei no início da pergunta, né, Maurício? Porque assim, o cara não sabe o que fazer com as próprias mãos, não é só o nosso ouvinte que vai ter esse problema. Isso está na sociedade toda. O cara não sabe o que fazer com as mãos, onde colocar as mãos, acaba ocorrendo em casamentos. Casamentos que acabam porque o cara não sabe o que fazer com as mãos. Que não sabe o que fazer com as mãos. Às vezes até ocorre o que, Maurício? Uma traição. Por quê? Porque o cara não sabe o que fazer com as mãos, de repente tá no peito de uma outra mulher. Aí fala assim, amor, a mulher, né, pega o marido, amor, o que você tá fazendo aí? Tá me traindo? Aí eu falo, não, mulher, deixa eu me explicar. Até explicar que focinho de porco não é tomada, já acabou o relacionamento. Até falar que, olha, eu não sabia o que fazer com as mãos, tô com a mão no peito dela. Aí é com você, Maurício. Esses sites adultos também nunca ensinaram, né? O que é pra fazer com a mão. Não, mas isso aí também, né, Maurício? Eu acho que é bom senso. Mas o ouvinte que não é paralítico, ele é traumatizado. Não sei o que, tem problema de ansiedade, não sei o que, cara é todo chorão. Tem que chegar alguém falando, você tem que fazer isso, isso e isso. Dele, bom, ele vai lá, faz e deu errado. Daí ele não sabe, ele não tem jogo de cintura. É isso que falta, porque olha aqui, ouvinte, se você tá com problema na mão, não é a sua mão que tá com problema. O problema é o conjunto inteiro. Que você pega o cara que é bom mesmo, que ele se camufla numa festa. A mesma coisa você pode fazer com uma comparação direta com um atleta profissional que tá fazendo um negócio super difícil e parece natural aos olhos dos outros, né? Porque ele faz parecer extremamente fácil. Então o cara que tem uma desconjuntura, ele pega até lá na festa, coloca o dedão no bolso, né? Sim. Ele dá aquela quebrada de quadril, assim, sabe? Tá pro lado. Dele pega... Não sei, vamos pensar que o cara cruza os braços. Se você entra num recipiente e cruza os braços e com aquela cara fechada, você ganhou espaço já. O território com um raio de 5 metros, ninguém se aproxima de você. Com certeza, Maurício. É toda uma questão, igual você falou pra você, rebolado, né, Maurício? Quando você tem um rebolado, quando você tem um jogo de cintura... Um ziriguidum. Um ziriguidum, né? Um baduntis, né, Maurício? Um baduntis. Você consegue se camuflar na sociedade como um gato numa noite, né? E eu falo de gato como uma noite porque sou um gato, né, Maurício? Sou um gato. Principalmente na noite. De noite. Oi, Maurício? Só à noite. Só à noite. Dia... Porque de dia aí já começa a ver as imperfeições, né? E é uma boa dica também pro ouvinte, né? Quer se camuflar entre as pessoas? Sai quando a visão das pessoas estiver um pouco ali atribulada, sabe? Então, porque provavelmente de noite, ou quando tá com nevoeiro, sabe? Aí, então, já explica, né, por que o ouvinte estava na balada, né? O ouvinte anterior. Sim. Provavelmente a balada é escuro, som alto e fumaça. Então a pessoa não consegue ver ela ele.
Ela não consegue Não escutar ele consegue escutar essa voz, né, de estar com a rachada e não consegue cheirar ele, por porque causa do som alto. é tantas pessoas, e aí o cheiro acaba se misturando. Então é suor de um, que é suor de outro, que acaba sentindo o CC de um, que na verdade é CC E, do outro. É tudo junto, e o é tudo perfume junto. da fumaça também, né? Aquela fumaça com cheiro Tem também. um cheiro específico, né? Tem o cheiro da balada, porque o cheiro da balada já tem esse cheiro forte, né? Tem várias ali Uhum. é, é, Cheiro lugares. daquele chão, Sim, tem todo um cheiro cheiro de derramado específico, energético e com que certeza. secou. Com certeza, com certeza. De urina mesmo, mas também. Tem todo um cheiro de urina nesses locais. Mas, Aí acima você vai disso, chegando perto do banheiro, vai. é o melhor Às local vezes para não você deu tempo, se. né? É o melhor local para você se misturar nesse meio de pessoas, nessa maré de pessoas, nessa massa. Porque você não tem cheiro, não tem voz e não tem imagem também. Sua imagem ela é debilitada também. Por isso que as pessoas se aproveitam, né, desses ambientes para acasalar, né, e ter ali alguém, conseguir uma mulher numa noite, ou um homem numa noite, mesmo sendo feio, mesmo sendo chato, mesmo sendo fedido. Fica a dica, caso o ouvinte um dia queira pegar alguém numa noite, vai numa balada escura, com um cheiro específico e com som alto, né, Maurício? Fica a dica aí. Bom, outra dica que eu posso dar aqui para os ouvintes, conselho que a gente pode entregar aqui aos ouvintes, Maurício, é um conselho específico acerca da psicologia, né? Eu percebo que muito desses problemas acontece porque as pessoas não teve uma infância completa. Você já percebeu isso? Às vezes ela teve algum problema na infância, pode perguntar para qualquer psicólogo ou terapeuta. Boa parte dos problemas psicológicos se dá porque as pessoas não tiveram problemas durante a infância, né? Não tiveram amor paterno, não teve um abraço da mãe, né? Ou até mesmo não aproveitaram a infância, tiveram que começar a trabalhar muito cedo, ou se amadureceram muito rápido. Todo esse tipo de coisa, uma série de traumas que acontece durante a infância, leva para todo o resto da vida. Aí a pessoa logo tá, igual o Maurício citou aí, com crise de identidade, pintando o cabelo, né? Não sabe o que fazer com a mão, compra o livro do Olavo de Carvalho. Tá com. Não sabe o que fazer com a própria avó quando a avó morre, não sabe o que fazer. Ah, é só temperar, cara, é só temperar. Dito tudo isso, qual que é a dica que a gente pode dar? Se ligue, mesmo com agora você já com 40 anos, tente se conectar com o seu passado infantil, relendo clássicos dos contos de fadas, né, Maurício? Porque vai dar uma série de conselhos para você. E aí você fala, mas conto de fada só dá conselho ruim. Muito pelo contrário. Se você ler hoje em dia os contos de fadas, você vai perceber que eles têm conselhos que você vai perceber quando você era criança, mas conselhos que você vai perceber hoje em dia, que você vai conseguir levar para a vida hoje em dia. Uma dica, né, Maurício? Uma dica que eu posso dar é dos três porquinhos. Nos três porquinhos, uma coisa que acontece é que o lobo mau, ele tenta destruir uma casa no sopro. Primeiro que você é burrice, né? Você não vai destruir uma casa no sopro. Então já ensina a criança o que é a ter essa malemolência, esse jogo de cintura. Não vou quebrar uma casa no sopro. Obviamente, se for uma casa de pau a pique, é uma coisa, mas uma casa de tijolo no sopro é uma burrice. Então, o que o lobo poderia ter feito? Poderia ter procurado uma pessoa ali de uma condição um pouco pior, né? Que não tenha como conseguir ali areia, tijolo, cimento para fazer a casa. Consegue uma pessoa ali, não consegue fazer rejunte. O cara vai tentar pegar um porco que sabe fazer rejunte. Maurício, eu conheço fazenda, Maurício. Eu já fui de fazenda. Eu conheço o porco. A maior parte dos porcos não sabe fazer uma casa de tijolo, não, Maurício. O lobo mau, o que ele fez? Foi
Na exceção da regra, que foi os 3 porquinhos sabiam fazer casa. Era um arquiteto, um engenheiro e um eletricista. Eram 3 porquinhos. Os 3 era tudo concursado, tudo universitário, sabe? Bacharel em direito, sabe? Os caras eram super inteligentes. O porco sabia fazer rejunte, Maurício. Sabia pintar a casa, sabe? Fazer chapiscado. Porque fazer um chapiscado bom, só poucos pintores sabem fazer um chapiscado bom. E o filho da puta do porco sabia fazer. Aí quem que o lobo mau vai querer comer? O porco arquiteto, o porco engenheiro, o porco eletricista. Pelo amor de Deus, o lobo mau. Procura uma pessoa mais sem noção, né? Uma pessoa mais Zé Ruela. Menos gabaritada. Exatamente, Maurício. Tem tantos na vida. Tem criança. Tem criança aí que passa. Se você esperasse um pouco, tem certeza que ia passar uma criança desavisada ali, o lobo mau ia cau na criança. Já era criancinha. Baduntis, acabou a criança. Acabou a criança. Entendeu? Então, a dica que fica é: para passar a perna, procura uma pessoa Zé Ruela. Não vai atrás do porco que é inteligente. A maior parte dos porcos são o quê? São burros. São burros. É uma crítica que eu dou também aos próprios autores de contos de fadas também. Porque a gente fala bem, mas a gente tem que falar mal também. Os autores de contos de fadas, muitas das vezes, colocam os vilões dos livros como um idiota. Como um idiota. Então, aí, sei lá, por exemplo, esse lobo mau é um idiota. Ele tenta derrubar uma casa ali muito bem feita, muito bem construída, no sopro. Mas tem outros também. Por exemplo, a bruxa má da Branca de Neve, que vai tentar... que ela cria uma poção para fazer a Branca de Neve dormir, sendo que ela pode simplesmente pegar um machado e meter na cabeça da Branca de Neve. Ou sei lá... pedir pra qualquer pessoa ali matar. Ah, mas um caçador ali não quis matar ela porque gostou dela. Mas pede pra outro. Pede pra outro. Pede pra outra pessoa. Você acha que o zangado... gostou? Não gostou? Mas tem quem faça, né? Tem quem faça. Tchau. Exatamente. Não gostou do preço? Exatamente. Não gostou disso? Beleza, então. Não gostou? Ah, que não fez isso? Beleza. Vai outra pessoa. Contrata outra pessoa. Não precisa nem ir lá. Contratasse outra pessoa. Sabe? Pega 2 caras numa moto. Contrata 2 caras numa moto. O que tem mais na Terra é 2 caras numa moto querendo serviço pra fazer. Quanto a terceirização, Kevin, quando surgiu o terceirizado, o mundo começou a andar pra frente. Exatamente. Quem foi? No Henry Ford, né? Na indústria Ford, criou a terceirização da mão de obra, que foi um marco na produção da humanidade, né, Maurício? Um marco na produção da humanidade. O que uma bruxa má não faria com uma terceirização, Maurício? Loucuras. Aí você coloca lá, o vilão ele vai ser burro, ele vai chegar te dando uma maçã para você comer, ele vai chegar tentando assoprar a sua casa, soprar o tijolo da tua casa, sabe? A criança cresce como? O vilão é sempre burro. Cresce com essa ideia de que o vilão vai ser sempre burro. Aí sai na rua com um iPhone gravando o TikTok, chega um meliante com uma Desert Eagle, uma Taurus M18 na tua cabeça, uma arma na tua cabeça, e pega o teu iPhone. Ah, mas não era assim que eu achei, não era assim que eu achei que o vilão ia ser. O vilão vai ser desse jeito. O vilão vai sequestrar a tua mãe. Você chega pra polícia, a polícia dá o pitão em você ainda, você é o culpado. Sim, você é o culpado. Você vai, mas eu achei que o vilão vai sequestrar a tua avó. A gente tava falando agora há pouco da avó de 1,87m, que é muito fácil de falecer. Ela vai sequestrar a tua avó. E vai fazer as maiores loucuras pra tua avó. Imagine o perigo, né? A gente deu essa dica e nem levou em consideração o sequestro. Como que é? O olho gordo. O olho gordo, né? Então, um pernilzão no teto do teu carro. Qualquer paradinha, imposto que você der, é risco de sequestrarem.
tua avó, passar um lobo, passa e arrasta uma matilha, né? Uma Sim, matilha, aquelas que arrancam o para-choque, pula em cima da tua avó e leva embora. com certeza, com certeza. E adeus, né? Adeus, vó, assim, ó, bau, 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 bau. Então é a dica que eu também dou. Que é bom ler os livros dos contos de fadas, mas com essa atenção. Quer falar de outro conto de fadas, Maurício? Eu esqueci aqui, não sei se eu esqueci algum. Tem muito conto de fada, tem você já citou a Branca de Neve, Sete Anões, a Rapunzel. Tem aquela da Diana e do sapo, né? Que Sim, ela beija o sapo. Pô, você, a quantidade de criança que não beijou sapo teve que fazer transplante de boca, Kevin. Não tá escrito. Nem noticio no jornal pra não dar alarde, né? Não alarmar a população. sim. E o que mais? Quando Chapeuzinho tem vermelho tem também, né? a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal, a vozinha. Lobo mal de novo, Porque né? o É, que que é no a história? lobo... Fala. Não, na verdade eu ia contar a história, né? Mas você pode falar o Não, que que Lobo Mal que o lobo mal, que provavelmente é o mesmo lobo mal dos três porquinhos, dessa vez ele consegue comer pessoas, né? Ele consegue comer pessoas ali. Uhum. Mas é ansioso, né, Maurício? Ansioso, né? Ansioso. Acho que todo mundo conhece a Ele história. quis é o mal do brasileiro, né? Ele não basta pegar um, né? E aquele outro ditado feio não é roubar e não conseguir carregar. Exatamente. Então ele pega, come a primeira, ele espera, na verdade ele espera a vítima chegar na casa, né? Sim. Então Mostrando ele que você chegou tem na que. casa dele, vai lá, come. Mostrando que você não pode esperar a comida chegar, cair do céu. Você tem que ir atrás. Os erros do lobo é esse. Você tem que correr Sim, atrás. é que o lobo é um caçador, né? Sim, Ele é o exatamente. verdadeiro caçador. E daí ele vai, come Chapeuzinho, e pega, come Chapeuzinho, a a avó da vozinha. Chapeuzinho. A avó da Chapeuzinho. Ele não come Chapeuzinho? Não, não come a Chapeuzinho. Ele come a avó da Chapeuzinho. A E a Chapeuzinho? Chapeuzinho, a Chapeuzinho, ela compreende que não é mais a avó dela, porque ele Ah, se verdade. fantasia de vó. Aí a Chapeuzinho fala, chega na casa da avó dela para entregar os doces pra avó. A avó, que não é mais a avó, que é o lobo mau, tá lá. E aí a Chapeuzinho fala, nossa, vó, esses olhos tão grandes. Ela fala, é pra Hum, te ver melhor. Esse nariz tão grande é pra te cheirar melhor. E uhum. essa bocona, esses lábios grossos, vó. Nossa, que esses peitos entumecidos, vó. Esse bíceps, Sacou? esse bíceps atrofiado, vó. Sabe? Pelo amor de Deus, vó. Que tesão, vó. Que tesão. E aí ela percebe que não é a avó dela. Ela percebe que é o lobo mau. E ela sai correndo. E chama o caçador. Ela corre, eles são o caçador. E daí o caçador vem e corta a barriga do lobo no meio, né? Ele não mata. E a Tem avó que sai de lembrar lá nisso. viva. Ele corta e sai a vozinha inteira, né? A avó sai viva de lá dentro. A avó tava viva lá Viva. dentro. O que me faz pensar também por que, Estamos que ela não. deixando. Por que, que ela não deu. Ela não falou alguma coisa ali, né? Ela não falou, ah, eu tô aqui, eu tô ouvindo aqui, né? Tô aqui dentro da barriga dele. Em momento algum ela deu notícia, né? Já que ela tava Você inteira acha ali dentro, que viva. a voz se importa, né? Ela quer ficar. Ela nem se deu conta do que Sim. aconteceu, Kevin. Nem se deu conta. Dependendo da Mas o idade, importante dessa o história é a idoso. lição de. É a Fala. lição de moral, né? É a lição de moral que dá, porque quando a gente é criança, passa batido e os adultos que escutaram essa história quando era criança e também passaram batido para eles, quando cresce não percebe a lição de moral, né? Sim. A lição de moral que se diz? Lição de moral, lição de moral. Uma lição de moral, uma moral da Lição de história. moral que é muito, muito bonita, né? É muito bonita que simplesmente fala aprenda a mastigar direito, né? Os alimentos, Se é. você, se você Mastigue bem os alimentos. mastigasse direito,
metade das das histórias da Disney acabava. Sim, o lobo ia comer a galera bem tranquilamente. A avó, por exemplo, não teria mais volta. Né? Essa questão da avó aí, a avó não tem mais volta. Enfim, Maurício. Então, assim, é uma série de dicas que a gente pode entregar aqui pro ouvinte, uma série de dicas que a gente pode entregar pro ouvinte, que pode facilitar a tua vida. Que pode fazer você saber o que fazer com as mãos, né? Porque eu já falei aqui os males você pode ir numa livraria comprar um livro do Lógica Mágica, mas você também pode ir numa discoteca, num disco aí, ou melhor, entrar no celular e escutar uma música do Slayer, né? Imagina você escutar uma música do Slayer, comprar um ingresso pro show do Slayer. Imagina aonde você tá botando a tua vida. Esses dias eu vi um testemunho, Maurício, do ex-vocalista do Raimundos. Ex-vocalista do Raimundos. O cara, só para te dar aqui ó, o contexto, ele disse que se converteu ao cristianismo depois de assistir um show do Slayer. Bom, que Deus é onipresente eu já sabia, mas eu achava que ele tinha bom gosto pelo menos e não ia se envolver em show de metaleiro, né? Pelo amor de Deus, né, Maurício? Só que pensei bastante sobre essa história do Em cada lugar, né? Imagine se não fosse Deus, se fosse outra pessoa. Ah, ele é bonzinho no trabalho, né? Bonzinho no trabalho. Daí quando sai do trabalho, né? Os colegas de trabalho encontram ele no puteiro, né? O que vai falar? O cara é bonzinho ainda? Daí no outro dia o cara tá na Cracolândia. Sim, Pô, se a polícia pega uma pessoa dessa, né? se a pessoa pega uma polícia e fala assim, o que você está fazendo aqui? Ah, não, tô fazendo aqui porque conheço uma pessoa aqui, vai vir com explicação, o policial não vai acreditar, Maurício. O policial não vai acreditar. Vai levar pro DP, vai pro distrito policial ali, no departamento policial, e ele vai receber surra. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não tem o que se explique. Não tem o que se explique. Então, assim, eu não acredito que Deus vai se envolver com um show de metaleiro, Maurício. Um show do Slayer ainda por cima. Porque beleza. Você vai falar no Metallica, mas o Metallica tem Nothing Else Matters, tem Enter the Sandman. Pô, Deus pode. Pô, Enter the Sandman é legal, né? Nothing Else Matters, pô, maneiro e tal. A gente até entende. Mas do Slayer. No Slayer. Uhum. Só que eu fiquei pensando bastante, mano. Eu pensei bastante acerca dessa história, desse contexto. Você pega as top 10 músicas do Slayer e vê o título. O título, não precisa nem escutar. Não, escuta a música. Escuta a música, pode escutar a música, você vai ver que Angel of Death, é o Anjo da Morte, é o Sul do Céu, né? South of Heaven. Mas que tem. Não, tem um monte. Maurício, você tá dando dicas demais. Aparentemente você escuta isso aí. Eu não escuto, então eu não faço ideia dos títulos. Mas eu já escutei a sonoridade. E eu sei muito bem que isso não é coisa de Deus. Deus não chega perto dessas coisas, não. Mas ok. Fui tentar compreender o ex-vocalista do Raimundos que se converteu ao cristianismo. Fui tentar compreender ele. Provavelmente, de novo, outro cara que também não sabia o que fazer com as mãos. Então, assim, já meti a mão no ingresso do show do Slayer, foi parar no show do Slayer e acabou se convertendo. Fui tentar compreender ele. Você usa droga. Ele usou droga durante anos. Durante anos. Viveu uma vida completamente contra os princípios cristãos e até aí tudo bem. A gente não vai julgar aqui as pessoas aí que escolhem as coisas da sua própria vida. Só que um belo dia, ou um dia feio, né? A gente não sabe dizer bem ao certo que dia foi esse. Só que um dia isso aconteceu. Ele se vê num show do Slayer. E aí ele pensou, meu Deus, onde eu errei? Fica a dúvida aqui no ar, fica a dúvida pro ouvinte. O que aconteceria com esse vocalista aí, com esse ex-vocalista do Raimundos, se ele estivesse no show da Luísa Sonza? Tá? É bom nem imaginar o que ele seria, tá? Porque eu acho que voltaria a ter um novo Messias na face da Terra. Bom, Maurício. Dito isso, né? Uhum. Depois disso já deu pra... Depois de toda essa ladainha que a gente fez aqui durante 1 hora, acredito que os conselhos foram dados. Fiquem longe dos livros do Olavo de Carvalho. Fiquem longe dos ingressos do show do Slayer.
Fiquem longe de Do balada. lobo mal. Fiquem longe do lobo mal. Mastiguem bem seus alimentos. Mastiguem bem seus alimentos. Se portem bem dentro de casa, não fora dela. Fiquem dentro de casa. Sejam a Rapunzel aqui do nosso podcast, porque é isso que a gente está tratando você, a maneira como a gente está tratando o nosso ouvinte. E até semana que vem. Aprendam a fazer um bom tempero. E quando uma menina der em cima de você e você não quiser nada, como que é, Maurício? Sou gay, vírgula. Sou gay, vírgula. Sou gay. Ponto final. Ponto final. E acabaram seus problemas. Acabaram seus problemas. Até semana que vem, com mais um episódio do podcast Clínico Geral. Faltou o meu beijo, Kevin. Ah, verdade. Quer mandar um beijo, Maurício? Vou mandar um beijo, então, aproveitando esse desfecho, né? Mandar um beijo pro Djavan, porque o Djavan, nesse mundo de Slayer, né? De Slayer e Metallica e Megadeth, é só um cara iluminado como o Djavan, com músicas como Samurai, como que é as músicas do Djavan? Oceano, né? Acho que só assim pra contrabalancear, né? Então eu agradeço a existência do Djavan para poder deixar as coisas melhores, né? Ter um futuro esperançoso, né? Sabendo que o Djavan toca ainda, né? E essas bandas já deixaram de tocar faz tempo. Com certeza. O Djavan, então, ele é meu beijo pra ele. Ele é realmente, assim, uma luz no fim do túnel, né, Maurício? Uma luz no fim do túnel. Então, assim, eu não posso negar que eu compreendo o ex-vocalista do Raimundos ir num show do Slayer e virar cristão. Que é uma coisa que a gente, assim, Deus me livre, eu queria uma coisa dessa para a vida do ouvinte, né? A gente quer que o ouvinte passe longe do cristianismo, né? A gente quer que passe longe de uma igreja evangélica. Agora, a Djavan realmente. Eu fico imaginando o que aconteceria caso ele vai num show da Xuxa, por exemplo, o ex-vocalista do Raimundos, né? O que aconteceria se ele fosse um show da Xuxa? Muito provavelmente ele sairia dali escutando Slayer, né? Muito provavelmente ele sairia escutando Slayer. Ou pior, né? Até compondo Slayer. Enfim. Muitas dúvidas, mas até semana que vem com mais um episódio do podcast Clínico Geral. Espero que tenha gostado. Até lá.